Em 2013, Antônio Geraldo da Silva, então presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, colocou no calendário nacional a campanha internacional Setembro Amarelo. E desde 2014, a ABP, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, divulgam no Brasil inteiro esta linda campanha. Para quem não sabe, o Setembro Amarelo foi criado como um forte instrumento de prevenção ao suicídio. E nada mais oportuno para estar aqui conosco hoje, ele, que é membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Psiquiatria Forense e Gestalt Terapia. Foi oficial médico da APM de Rondônia como psiquiatra, além de tantas outras atividades mais interessantes que as exercidas pelo entrevistador. Está comigo no RTN Revista o Dr. Ivo Lauro Dikoff. Dr. Ivo, seja bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado. Quero dizer assim de antemão que é uma honra poder estar aqui buscando colaborar de alguma maneira com algumas ideias relacionadas a esse período, ao Setembro Amarelo, e dispor algumas formas de olhar, perspectivas. Eu acho que essa é uma palavra muito importante quando se fala deste tema, perspectivas. Eu já estou tentando trazer o Dr. Ivo aqui, já faz algum tempo, mas parece que as coisas não acontecem por acaso, não é só coincidência. E justamente agora, eu nem tinha me tocado que nós estamos iniciando o mês de setembro, o Setembro Amarelo, que é um mês icônico, mês marcado aí como um mês de prevenção ao suicídio. E nós vamos tratar, vamos tratar de outros assuntos, mas o nosso tema principal aqui hoje vai ser exatamente como prevenir. Nós vamos falar de outras áreas da psiquiatria também, mas principalmente sobre a questão de prevenção ao suicídio. Doutor Ivo, vamos começar de uma forma geral, depois a gente aborda o tema de uma forma mais pontual, mas eu queria saber quais são os primeiros sintomas, quais são os sinais observáveis de que uma pessoa precisa procurar um psiquiatra. Bom, essa é uma questão que envolve principalmente níveis de sofrimento. Nós vamos entender que o sofrimento faz parte da condição humana, mas de acordo com a capacidade que alguém tem de elaborar suas questões, de lidar, de gerar recursos, ferramentas para estar lidando com algum tipo de problema que está vivenciando, quando essa capacidade é ultrapassada ou quando essas ferramentas não alcançam uma condição suficiente para lidar com uma questão pela qual uma pessoa pode passar, pode haver a necessidade. E isso surge também de acordo com o tipo de quadro clínico ao qual nós nos referimos. Sabe que existe assim uma gama de condições clínicas psiquiátricas, por exemplo, falando especificamente, que do ponto de vista sindrômico, ou seja, síndromes psiquiátricas, elas são específicas, digamos assim, no que diz respeito à expressão dos sintomas, os tipos de sintomas. Então a gente tem uma gama enorme. A gente pode estar pensando aqui em 3 grandes grupos, de uma maneira inicial. Nós temos os transtornos neuróticos, os transtornos da personalidade e os transtornos chamados psicóticos. Do primeiro para o terceiro, com graus assim, de disfuncionalidade crescente. Uma disfuncionalidade. Você pode repetir quais são os 3 transtornos neuróticos, os transtornos da personalidade e os transtornos chamados de psicóticos. Psicóticos, sim. E quando eu sendo responsável por uma pessoa incapaz, um menor de idade, uma criança, e como que uma mãe, um pai, como que pode observar quais são os sintomas, quais são os sinais que são dados para que aquela pessoa responsável encaminhe
esse menor, esse incapaz a um psiquiatra? Isso não é uma pergunta tão simples, porque assim, estamos num olhar bastante genérico ainda, bastante geral em relação a isso, né? De qualquer forma, uma criança, um menor de idade, uma pessoa vulnerável, vai exibir sinais de sofrimento. Sofrimento psíquico, né, que pode se relacionar com a sociabilidade, né? Os comportamentos que nós podemos chamar de mal adaptativos, são comportamentos meio que disfuncionais e que expressam, né, uma possível síndrome. Então, a gente tem uma gama também de transtornos, né, na infância que a gente acaba detectando, né, porque um pai ou uma mãe se preocupam ao ver que o filho pode estar tendo problemas na forma como ele está se desenvolvendo. Com problemas de relacionamento no colégio, problemas de aprendizagem, problemas de sociabilidade, né? Desembocando em muitos quadros clínicos possíveis de serem diagnosticados. O importante é que seja oferecida uma abordagem terapêutica, né? E disso, isso para todos os transtornos, na verdade. A gente lida com aspectos que exigem uma abordagem medicamentosa, farmacológica, mas também psicoterapêutica, né? E às vezes a equipe precisa de profissionais de outras áreas, fonoaudiólogos, por exemplo, né? Além dos psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Eu acho que é basicamente isso, assim, de uma maneira bem geral. Sempre haverá um sinal observável. Sempre há sinais observáveis. Às vezes a observação desse sinal, que é observável, na dependência da cultura, né, na dependência de como funciona a dinâmica familiar, de como está presente essa rede de apoio psicossocial, pode ser uma coisa menos detectável. Sim. Né? A gente tem histórico de quadros clínicos cujo início é pouco perceptível, né? E somente mais adiante é que outras manifestações mais intensas, mais observáveis podem acontecer. Mas quando esses sinais são poucos perceptíveis, isso sinaliza também que pode ser que aquela situação ela é menos grave ou não? Às vezes não é perceptível e ainda assim é grave. Bom, eu vou citar como exemplo aqui o diagnóstico de esquizofrenia. Sim. Que é um quadro que surge de maneira lenta, gradativa, né? O indivíduo muitas das vezes, né? No início nós chamamos de pródromos, né? Então no início do desenvolvimento da enfermidade, o indivíduo se retrai, fica menos comunicativo, vai para dentro do quarto e não sai, interage pouco com amigos e vai levando uma vida que, entre aspas, começa a se arrastar. Até que, depois de um período de tempo que é variável, mas ao longo do crescimento, geralmente, né, a gente tem como um dos picos de surgimento aí a adolescência, né? Próximo, à medida que as demandas sociais aumentam, né, o quadro pode eclodir. Tá? Então isso torna bastante visível um quadro que era silencioso. É um exemplo. Sim, sim. Tá? Ainda existe que, pelo menos no meu entendimento, como leigo, existiu um preconceito em relação às pessoas procurarem um psiquiatra. Ainda existe esse preconceito? Olha, essa palavra é uma palavra forte, mas ela realmente pertence a um grupo de pessoas que desconhecem, né, o que seria psiquiatria, as formas de tratamento, né, as abordagens. Se ficou durante muito tempo com a imagem do psiquiatra, daquele que tratava, né, pessoas nos manicômios, né, em lugares onde
os quadros psicóticos eram os mais prevalentes e aquele quadro clínico é bastante assustador. Se tem uma coisa que o ser humano teme muito, é perder a sua sanidade. Tá? Então isso gerou, né, uma dificuldade, né, junto ao entendimento, né, do que se trata, né, de que tipo de enfermidade a gente está falando. Então ficaram estigmas. Ficou muito genérico, mais ou menos isso? Ficaram estigmas, né, em que os pacientes, vistos como, entre aspas, loucos, né, seriam o protótipo de um paciente psiquiátrico. Sim, Aí aquela conversa, né? Olha, estou precisando te encaminhar para um psiquiatra, diz um colega, né? Um clínico geral, alguém que detecta a necessidade de avaliação psiquiátrica. Eu falei, doutor, o senhor está me dizendo que eu estou louco? Né? Então essa é uma ideia que durante muito tempo esteve muito arraigada, mas eu acredito que ações como essa, como o Setembro Amarelo, né? Servem como uma forma de informar. Trata-se de informar a população a respeito do que se trata. Tá? Sim, sim. Mas eu não sei, pelo menos eu não consegui captar a resposta. Ainda existe esse preconceito? Eu não consigo encontrar outra palavra. De certo existe. Ainda existe. De certo existe. E então, você, de certa forma, você já me deu uma resposta de como vencer, exatamente fazendo esclarecimentos, falando mais a respeito da psiquiatria, tornando a busca a um psiquiatra algo menos assim, algo mais comum até, não é isso? Comum que eu digo no sentido assim, mais aceitável. Sim. Isso depende da cultura de onde uma pessoa está emergindo. Né? Às vezes é muito difícil alguém que nunca ouviu falar de psiquiatria, de tratamentos, de oferta de tratamentos, né? Às vezes os tratamentos, as abordagens, talvez em algumas regiões ainda sejam pouco capilarizadas, né? Ou seja, pouco presentes em alguns lugares do país, em lugares mais ermos, assim. Então, tem gente que nunca ouviu falar. Né? E nos grandes centros isso já está muito, muito, muito mais divulgado. Sim, né? sim. Campanha, a gente tem o Setembro Amarelo como uma das campanhas que abordam a saúde mental nesse nível. Né? Certo. E existem muita gente, às vezes faz algum tipo de confusão, associa demais o psicólogo ao psiquiatra. Tem muita gente que faz esse tipo de associação e às vezes talvez até não saiba nem exatamente qual que é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra. Quais são as diferenças? Bom, o psiquiatra é um médico. Certo. Né? A psiquiatria é uma especialidade médica. E a psicologia, o psicólogo é um profissional que não é médico. E ele se destina, né, a uma abordagem também em saúde mental, mas através de abordagens que nós chamamos de psicoterapêuticas. Tá? Sim, sim. E essa é a área de atuação de um psicólogo. Ele pode atuar no nível de consultório, no nível hospitalar, no nível organizacional, né? Então, o psicólogo, né? Certo. E o psiquiatra é um profissional médico que também aborda, né, a saúde mental do indivíduo, mas como médico através também do conhecimento farmacológico, neuroanatômico, né, das relações que existem entre o organismo, o corpo, né, e a relação com os transtornos mentais de comportamento, né, e lançam mão de uma ferramenta que é a prescrição de psicofármacos, sim, sim, de medicamentos, para abordar o aspecto, digamos assim, neurobiológico dos quadros clínicos que envolvem transtornos mentais e do comportamento. Além disso, o psiquiatra também ele também atua no nível psicodinâmico. Né? E o que é isso? Né? Também o psiquiatra estuda os aspectos psíquicos ligados à formação da personalidade,
né, um entendimento também profundo de como os mecanismos internos relacionados a isso, entre aspas, assim, dialogam entre si. Eu estou falando aqui de uma coisa que tecnicamente a gente chama de mecanismos de defesa, né, que na dependência de como, entre aspas, dialogam entre si, compõem a personalidade de cada um. Então esse entendimento também o psiquiatra precisa ter, né, como forma de auxiliar tanto quanto o psicólogo no processo de autodescoberta de si mesmo. Autodescoberta de si mesmo foi redundante, né? Mas assim, a descoberta de si mesmo em lugares internos em que o indivíduo não está muito habituado a observar, né? E isso pode estar na gênese de muitos transtornos também. Assim como os aspectos neurobiológicos, né, existem e precisam em uma parte significativa dos transtornos psiquiátricos, digamos assim, é também parte integrante disso a história da qual emerge o estilo, entre aspas, de adoecer, o estilo de sofrer. Né? Aquilo que alguém pode ou não se dar conta de que está fazendo e do que aquilo representa para ele na própria vida. Então, é basicamente isso. São complementares? São complementares, eu acho assim. A abordagem medicamentosa, o tratamento psiquiátrico e a psicoterapia dialogam. Né? Eu acho que alguém que sofre de algum quadro clínico psiquiátrico, claro, salvaguardando alguns talvez mais graves, que mesmo que talvez não tenham uma capacidade de entendimento, né, que permita que o sujeito se trabalhe muito profundamente, mas se beneficiam de abordagens psicoterapêuticas, sim. Às vezes algumas mais expressivas e às vezes algumas mais de apoio. Sim. Por abordagens expressivas aqui eu me refiro a abordagens que auxiliam o indivíduo a mergulhar um pouquinho mais para dentro de algumas camadas internas. Né? E para que isso aconteça, é necessário que o indivíduo tenha uma estrutura, vou utilizar uma palavra aqui, mas assim, não vejo, uma estrutura egóica, né? Relativamente organizada para ser capaz de elaborar questões, né? Olhar para questões, né? E aí às vezes pessoas com as fronteiras, digamos assim, egóicas mais prejudicadas têm muito mais dificuldade. E a gente ouve muito falar, até principalmente no meio religioso, né, que a falta de perdão, a amargura, certos sentimentos causam, pode gerar doença física. Uma doença mental ou psicológica, ela pode de fato ser relacionada a algum tipo de doença física, com sintoma físico? Olha só, se eu pensar que o meu organismo é indivisível e eu só olho para ele através de sistemas, de órgãos, para poder entender o funcionamento dele, existe sim o diálogo entre o corpo e a mente. Né? O corpo e a mente são parte de um sistema único. Tanto é que, por exemplo, no caso dos quadros psiquiátricos, o medicamento ele é oferecido como terapêutica, né, para atender um chamado. O chamado que ocorre através do sintoma. Dos sintomas, dos sinais e sintomas. E é para o corpo. É o corpo que processa o medicamento. Tá? E isso se reflete na mente e a mente se reflete no corpo. Sim, isso é uma unidade. Nós somos uma unidade organísmica, extremamente sábia.
extremamente sábia. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, mas depois eu queria continuar nesse tema, para a gente entender quais são as doenças físicas que pode ser geradas por algum problema psicológico, algum problema até mental. Mas agora nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o RTN Revista. Estou entrevistando aqui o Dr. Ivo Lauro, psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Exatamente, é isso mesmo? Isso. Então, a gente estava falando aqui, antes do intervalo, a gente estava falando sobre a relação entre doenças mentais, doenças psicológicas, doenças psíquicas. Falei alguma coisa errada, doutor? Não, não. Não? E as doenças físicas. E eu pedi para ele para a gente continuar nesse assunto. Qual que é a relação, se realmente existe essa relação entre doenças mentais e as físicas. Então, a gente estava conversando aqui no intervalo, falando que tem até mesmo como o comportamento do paciente pode, até mesmo o comportamento pode trazer doença física, não é isso? Pode, claro, né? Vamos falar assim, de maneira exemplificada, algo sobre a depressão. Às vezes, pacientes que estão severamente deprimidos vão ter problemas com a alimentação, podem não se alimentar adequadamente, podem ficar com anorexia, ou seja, não comerem, né, negarem o comer, perdem peso e geram vários outros problemas nutricionais. É só um exemplo. Tá? E da mesma forma, todos esses transtornos que afetam o comportamento e que tem a ver com alguns hábitos, podem gerar também problemas físicos. A gente vê, por exemplo, a questão que envolve o alcoolismo, né, e o impacto que o alcoolismo e nas farmacodependências, né, tem, né, no organismo do indivíduo, provocando N enfermidades. Tá? O alcoolismo, ele também pode ser tratado através da psiquiatria? Sim, vício em geral? Sim, as farmacodependências são tratáveis pelo psiquiatra. Existe algum estudo de índice de sucesso nesse tratamento? Porque, pelo menos pelo que eu entendo, é claro que se a gente, nós somos leigos, eu sou leigo no assunto, e se falar alguma bobagem, fica à vontade para me corrigir, não tem problema nenhum. Mas pelo que a gente entende, o índice de cura, né, de um alcoólatra ou um dependente químico não é exatamente muito alto. Eu já tive algumas experiências com dependentes e a gente vê que sempre tem recaída. Havendo um tratamento psiquiátrico, o índice de cura ele aumenta bastante? Ou continua dependendo muito do paciente? Olha, a oferta terapêutica, que pode acontecer em alguns níveis, ela é premissa básica para que o indivíduo tenha a oportunidade. A oportunidade. Isso vai depender de muitas coisas, né? Muitas dessas pessoas que sofrem de farmacodependência, elas também podem ter outros transtornos. Também podem ficar deprimidas, também podem ter transtorno de ansiedade, também podem ter transtornos da personalidade, né? Transtornos do humor. Enfim, são questões que vão complicando. E também depende muito dos fatores psicossociais, né? Porque não é tão simples assim o acolhimento desses pacientes. Às vezes eles mesmos não se acolhem, né? E por isso, né, desenvolvem, né, um grau assim, severo de farmacodependência, porque ele também tem dificuldade de se acolher. Inclusive eu já percebi, até por experiências próximas a mim, não experiência própria, mas próxima, em que muitas vezes o familiar está ali de braços abertos, o familiar quer de fato resgatar aquela pessoa
desse vício, dessa dependência, mas muitas vezes a própria pessoa ou não tem força ou não quer, e fica num círculo vicioso. Vai, sai, mas daí a pouco retorna. E existe alguma solução para isso? Existe um caminho? Existe uma receita mágica entre aspas, é claro que é através da ciência, através de muito estudo, de tratamento. Existe algum caminho para uma solução para uma situação como essa? E é difícil falar de maneira genérica, né? Porque nós temos assim, por exemplo, para algumas farmacodependências, as que têm a ver com álcool e substâncias ilícitas, existem grupos de apoio que têm uma importância significativa no processo de melhora de alguém assim. Tá? Eu estou falando do AA, do NA, né, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né, são grupos que fazem parte de uma rede de apoio e que auxiliam muitas pessoas. Existem algumas comunidades terapêuticas que são espaços onde as pessoas portadoras de farmacodependência ficam durante um período em que buscam se afastar do uso das substâncias. Né? Nós temos à disposição também os CAPS-AD, né? Os Centros de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas, que também vão oferecer um suporte farmacológico, não de internação, e nos episódios, digamos assim, psicóticos que se relacionam ao uso das substâncias, a rede hospitalar. Né? A internação numa unidade psiquiátrica, mesmo que temporariamente, né, como forma de oferecer, né, a abordagem nesse nível, né, nível de internação. A gente está iniciando, né, estamos no início do mês de setembro, Setembro Amarelo, como nós falamos lá no início do programa, e a gente está falando aqui também agora de dependentes químicos, dependentes do álcool. Existe alguma relação também entre a pessoa tirar a própria vida e o consumo de álcool ou droga? Sim. Sim. É muito frequente, é muito... Olha, eu diria que faz parte, é um complicador. Vamos pensar que alguém que chega no momento em que tenta, né, contra a própria vida, está naquele momento exato com uma capacidade de discernimento muitíssimo diminuída. Né? Pelo uso da substância. Não, eu estou falando de maneira geral. Sim. Né? Seja pelo uso da substância ou seja por algum outro quadro clínico psiquiátrico que tire, né, essa capacidade de discernimento do paciente. Então o que interessa assim, é a crítica da pessoa no momento em que ela vai tentar algo dessa natureza. Né? Então, bom, se a gente entende que o álcool e as substâncias são capazes de alterar a crítica de uma pessoa de várias formas, né? Também pode, junto com algum outro quadro clínico, né, favorecer, né, esse desenlace tão perigoso, tão grave. Tão grave, né? Então, em termos de discernimento, né, isso vai estar prejudicado nas pessoas severamente deprimidas, nas que sofrem de alguns quadros ansiosos, né? Às vezes ataques de ansiedade muito graves, muito frequentes, com alguma dificuldade em termos de tratamento, né? Podem redundar em quadros assim, alguns transtornos de personalidade também, né? E vamos entender assim que alguém que tenta, né, o suicídio, ela na verdade não é que ela queira morrer,
É o caminho que encontra, a alternativa. Ela gostaria que alguma coisa que tem dentro dela deixasse de existir, deixasse de incomodar. Então, a situação dolorosa, os motivos pelos quais uma pessoa passa a pensar nisso, né, são muito semelhantes ao que está acontecendo em termos de visão e de perspectiva com o que se passa em nosso estado aqui, por exemplo. As queimadas. Imagina que algo queima dentro do indivíduo e emana uma fumaça e que turva, aquela fumaça turva a visão da pessoa a respeito do que se passa com ela e deixa de contemplar outras possibilidades. Né? Então, esse é um processo que pode acontecer, né? Assim, dessa maneira. Né? E, propriamente dito, né, os quadros que falei alguns aqui, que podem estar se manifestando com uma impulsividade aumentada, né? Com uma tristeza profunda, uma dor imensa, né? E o indivíduo, por não ter, às vezes, tido acesso a alguma forma de tratamento, não está habituado a se olhar, ou está habituado a um trajeto de vida muito difícil, muito doloroso, tem dificuldades de se desvencilhar de algo que se passa com ele, até porque pouco compreende. Pouco compreende. E, por mais antagônico que possa parecer, né, é importante salientar que o sofrimento, de alguma forma, é a porta de saída de algumas dificuldades. Porque quando alguém está sofrendo, quando alguém se dá conta de que está sofrendo, é quando ele começa, teoricamente, a se mobilizar em busca de alguma solução, em busca de alguma abordagem que possa aliviá-lo, né? Que possa trazê-lo para uma condição melhor. E aí é uma questão de perspectiva. Sim, né? sim. Dependendo da perspectiva que eu adoto, eu vou estar enxergando algo de ângulos diferentes. Tanto o trabalho psicoterapêutico como os atendimentos psiquiátricos partem dessa premissa. Né? E aí é como ajudar alguém a entender que, embora agora a gente esteja num período de seca, de estiagem, é uma fase do ano. E depois vem a chuva. Exatamente, no pior momento que começa a chover, no pior momento da seca, né? No auge dela. E isso é parte da dificuldade de pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno, porque a recorrência e a permanência dos sintomas é que é uma coisa que vai dificultando. Digamos assim que em termos de estado de humor, ou de até mesmo sua condição emocional, o sujeito que sofre de um transtorno, por exemplo, um transtorno de humor, ele vai ter dificuldades de modular o humor dele. Ele vai ficar predominantemente deprimido, predominantemente triste. E é como se perpetuasse um nível de sofrimento que às vezes chega ao ponto do intolerável. Né? Muitas vezes porque não foi disponibilizado ou não houve como o paciente ter acesso, por alguma razão, a alguma abordagem terapêutica dessas que a gente está falando. Nós vamos novamente para um breve intervalo comercial, mas eu quero só lembrar que nós temos o apoio da distribuidora Coimbra, através do Márcio, manda aí um abraço para o meu amigo Márcio. Temos também o apoio da MS Panificação e MS Distribuidora. Temos também o apoio do Mundo da Carne. E a Coimbra está com promoção, esse produto aqui, ó, o creme culinário, está com preço muito bom na Coimbra. Você pode chegar lá que tem um grande estoque desse produto e está com preço sensacional. Produto de altíssima qualidade, é o creme culinário da Embaré, você encontra na Coimbra e na MS Panificação.
vá lá que você não vai se arrepender. Além disso, doutor, isso aqui é uma fábrica conterrânea sua. É lá do Rio Grande do Sul. Teve um problema gravíssimo na época da enchente. São 2 unidades de fabricação, 2 unidades Fabris. Uma delas ficou totalmente alagada com perda de 100% dos equipamentos, 100% de tudo. Matéria-prima, tudo. E hoje eu recebi a boa notícia que ela já está voltando a produzir novamente. E esse produto aqui, ó, você encontra no Irmãos Gonçalves, tá? Vá lá. É o sabonete Senador glicerinado, você encontra no Irmãos Gonçalves. Na saída, quando terminar aqui, esse aqui é seu para você experimentar. Eu tenho certeza que você vai virar nosso consumidor. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a RTN Revista. O entrevistado de hoje é o doutor Ivo Lauro Dickov. Doutor, qual que é a origem do Dickov? É alemã. Alemã? Alemã. O senhor é lá do Sul, né? O Sul tem... O senhor sabe que uma das maiores colônias Pomerane do Brasil, que o Pomerane, por incrível que pareça, ele não é as maiores colônias, nenhuma é lá do Sul. As 2 maiores que eu sei. Um é no Espírito Santo. E outra em Santa Catarina, né? Não, um é Espírito... A maior é no Espírito Santo. É a segunda maior aqui em Rondônia. Aqui em Rondônia? Em Espigão do Oeste. Olha só. Né? Inclusive, como eu falo, né? O RTN TV também é cultura. Inclusive, em Espigão do Oeste existe gente que não fala português. Gente que está lá há muitos anos e não fala português. Né? Eu tive, quando eu fui acidentado, que eu tive um problema na minha mão, eu fiquei internado no hospital, no João Paulo. Não foi no João Paulo, foi no hospital de base. Eu conheci um casal pomerane. Quando eles falaram que era pomerane, eu já falei, você é lá de Espigão do Oeste, né? Ele falou, como é que você sabe? E aí a gente conversou bastante, eu já sabia que realmente lá tinha uma colônia muito grande, e eles falaram, foi quando eles me disseram, tem muita gente lá que não fala português. Mas vamos voltar ao nosso tema aqui, vamos continuar falando aqui A gente estava falando, nós encerramos o último bloco, falando do uso a dependência, né? A dependência química, a dependência do álcool. E nós abordamos, nós falamos que existe sim uma grande relação da pessoa tirar a própria vida e o uso dessas substâncias. Além de tudo aquilo que você explicou no último bloco, e a questão do comportamento do indivíduo, como ele bebe, faz algo que o envergonha muito, que eu já vi casos parecidos, não que a pessoa tirou a própria vida, mas que a pessoa sai de casa porque está envergonhado. Pode existir casos assim, por causa de atitudes, do comportamento da pessoa, que aquele comportamento foi impulsionado, foi motivado por uso de substâncias, e depois ele tirar a própria vida em função disso? Você conhece algum caso? São casos específicos, isso pode acontecer, Dilton. O que a gente vê? Isso está muito assim associado a como é que o sujeito se processa na vida. Né? Qual é a capacidade de entendimento dele, qual é a capacidade que ele tem de ele mesmo se acolher. Porque assim, a nossa crítica, falando em termos assim da capacidade de julgamento das coisas, é tanto uma função mental, a capacidade de se enxergar, né? Como também pode ser uma forma de expressar menos-valia. Né? Então o sujeito pode achar que ele está valendo menos, ele pode achar que ele não presta, ele pode achar que ele não tem jeito, ele pode se enxergar assim. Ele pode se enxergar assim. Então, assim, só que pode muita coisa. Né? Ele pode se deprimir, ele pode se tornar ansioso. Aí, às vezes, não se sabe o que veio antes, né? Porque a gente está falando aqui de uma conduta que, no mínimo, é autodestrutiva.
né? As farmacodependências são formas autodestrutivas. E o que tem, né, por trás disso? Né? Se não uma autoestima que está sofrendo de alguma maneira. E pode ter por base algum outro transtorno psiquiátrico. E aí essa é uma combinação muito perigosa. Talvez esse próprio transtorno induziu o indivíduo ao uso de alguma substância que agravou o problema. Bom, vamos falar de uma espécie de automedicação. Ele procurou, para ele, naquele momento, a medicação dele é aquilo. Ele pode iniciar como uma forma de se tornar menos tímido quando está em meio a outras pessoas. Né? Começa de muitas maneiras. Sim. Começa de muitas maneiras. Inclusive com vulnerabilidades familiares, muitas vezes. Vamos voltar aqui ao Setembro Amarelo, mais especificamente, né? Que a gente precisa abordar mais esse tema. Na realidade, a gente tem aqui, são muitos temas que a gente poderia abordar, mas nós vamos ficar, nos concentrar um pouco mais no Setembro Amarelo, até em alusão ao mês, alusão à criação desse movimento, né? Não sei se eu posso chamar de movimento, mas dessa forma de alertar as pessoas em relação de repente a gente pode estar convivendo com uma pessoa que está pensando em tirar a sua própria vida. Eu já vi casos, nada assim próximo a mim, mas eu já, e sempre depois que acontece, em que a pessoa pede socorro em rede social. Né? Tem um caso aqui que aconteceu em Rondônia, eu não vou citar detalhes, até para não constranger os familiares. Aconteceu aqui em Rondônia mesmo, em que a pessoa pediu auxílio em redes sociais, praticamente anunciou que iria fazer aquilo. Diante de uma situação dessa, qual que é a atitude daquela pessoa, de nós, que se nós tivermos acesso a essa pessoa, o que é o melhor a se fazer num caso desse? Bom, eu acho que a primeira atitude, talvez, algo que permeia, né, o acompanhamento, as abordagens terapêuticas para um indivíduo desse é o acolhimento. Né? Porque alguém numa condição daquelas está com dificuldade dela mesma se acolher. Estava falando isso um pouquinho antes de uma outra maneira. Sim. Mas isso acontece de diversas formas. Né? Então, o acolhimento, o olhar que acolhe, a escuta. A escuta. Se tem alguém passando mensagens de que poderá ou poderia fazer algo assim consigo, ela precisa de acolhimento. Num primeiro momento, né, é um acolhimento que é muito importante que aconteça no meio onde essa pessoa vive. Através dos familiares, dos amigos, não sei, tem casos muito... cada caso é um caso. Sim. Né? Isso parece ser mais do mesmo, mas nunca é mais do mesmo para quem está passando por aquilo. É uma situação única, porque é uma pessoa única. Né? Só tem o Dilton na Terra, só tem um Ivo na Terra, só tem um ser humano. Nós somos únicos. Né? E eu não sinto o que tu sente, mas a gente pode perceber os sinais. Sim. Né? Os sinais. E esse acolhimento é super importante e, obviamente, né, a oferta de acompanhamento, de tratamento. Isso pode se dar no nível ambulatorial, quando isso é percebido, quando é uma ideação, né? Quando às vezes tem gestos, né? O sujeito já está precisando ser levado a um hospital para ser avaliado de maneira assim emergencial. E nas tentativas, então, nem se fala. Muitas delas, felizmente, são frustradas. Né? Mas nós não temos dimensão e não temos controle sobre o que pode acontecer. Então, a ideação suicida será uma emergência psiquiátrica.
O indivíduo precisa de atendimento urgente. Se chegou a uma ação, aí realmente já está precisando de um atendimento. Não, já pensa na ideação. Pensamento. Só no pensamento. Só no pensamento. Porque nós não, as atitudes, né, começam com alguma forma de pensar. Sim. Vem um sentimento. Começa primeiro na mente. A pessoa sente algo, a consciência capta e gera um pensamento, e esse pensamento pode gerar uma atitude. Você falou em acolhimento. O acolhimento religioso, ele é válido? O acolhimento religioso, ele é válido, sim. Muitas pessoas têm uma rede psicossocial que gira em torno da religião. Né? E você sabe que algumas pessoas talvez tenham um nível de resistência maior justamente por terem uma crença. Por fazerem parte de um conjunto de valores éticos, etc., que lhe conferem, né, um suporte. Um suporte. Todo suporte é válido, desde que seja um suporte, desde que tenha acolhimento. Sim. Né? Assim como, né, eu trabalho lá no serviço de psiquiatria do hospital de base, nós acolhemos os pacientes que, porventura, cheguem num nível desse. Né? Passam, dependendo da gravidade, por um período de internação mínima de 72 horas, que é um período importante de ficarem sendo observados. Às vezes um abraço, então, pode ter um poder de cura. O abraço, o acolhimento é um olhar que inclui o outro, mesmo com as dificuldades dele. Na realidade, um abraço ele tem não é só um sentido físico, né? Tem um sentido ali, tem muito valor intrínseco no abraço, né? É o valor de você não estar só, a mensagem, você não está só, Perfeito. Você pode contar comigo, eu estou aqui, vamos junto. Então, na realidade, existem várias mensagens, né? Não é somente aquele contato físico, é a mensagem que deixa. Eu acredito muito no acolhimento, o acolhimento como um todo, mas acredito no acolhimento religioso, porque eu já conheci, já estive em muitas casas de recuperação, grupos terapêuticos, e a gente consegue enxergar que sempre tem recaída, mas também tem muita gente que sai de lá totalmente recuperados. Eu tenho amigos que foram recuperados assim. Mas vamos voltar aqui para falar aqui dados, né? Que no mundo são registrados aproximadamente 1 milhão de ocorrências. Eu estou até evitando falar a palavra, até por causa até que nosso vídeo vai depois para o YouTube, e às vezes eles cortam o vídeo dependendo de certas palavras que a gente fala. Então é mais por isso que eu estou evitando falar. Mas eu não vou falar dessa vez aqui. No mundo são registradas aproximadamente 1 milhão de ocorrências de pessoas que tiram a própria vida. E no Brasil são 14 mil por ano. Daria aí 38,3, um pouco mais de 38 a média diária. E a gente falou aqui bastante, mas eu queria entender como evitar, o que a gente poderia evitar. Você já falou do acolhimento, eu acho que isso aí já resume tudo, mas tem também a questão de tratamento, né? De repente você está com a pessoa, você acolheu, mas ali a gente entende que há algo muito mais. O acolhimento ali resolveu naquele problema na hora, mas a pessoa continuou com o pensamento. Acontece assim, Dilton, o acolhimento ele engloba a uma ação terapêutica também. Né? No caso dos serviços de saúde, existe o acolhimento, mas o acolhimento que oferece uma terapêutica. Né? Eu vou te dizer assim, olha, quadros de depressão têm uma indicação formal de uso de alguma medicação. De um antidepressivo, de medicamentos apropriados para cada caso.
Cada síndrome clínica dessa, olha, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, os quadros clínicos exigem que seja oferecida uma abordagem psicofarmacológica e psicoterapêutica também. Né? Porque essa é a chance, isso é o que o organismo do indivíduo está dizendo, né? Que é importante de ele se dar conta do que é que está acontecendo na vida dele. É através desse sistema, né, que dialoga entre si, que traz uma percepção, te traz uma sensação, te traz uma emoção, te traz uma ideia e te faz olhar para como é que tu está te relacionando com a vida. O que está relacionado com... O que acontece que o estilo de sofrimento, né, emerge dessa maneira e não de outra? Porque tem um histórico. Né? Claro que existem aí questões de ordem genética, né? Pessoas que têm uma predisposição, que têm histórico na família, mas tudo isso tem um sentido. Tudo isso tem um sentido, tudo isso tem uma história. E essa história não está desconectada do indivíduo. E a importância de olhar para isso como forma de enxergar a saída, de enxergar o novo, algo transformador, algo que possa transformar a dor em crescimento. Isso é uma oportunidade que tem. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Além de doenças diagnosticadas, doenças mentais, um fato traumático pode levar a pessoa a tirar a própria vida? Digamos que a pessoa seja mentalmente saudável. Acontece algo muito forte, que causa um trauma muito grande, mesmo que a pessoa seja mentalmente saudável. Olha, depende muito, Dilton, da idade em que alguma situação traumática pode acontecer. Depende da idade. Né? Cuidado que é necessário ter com as crianças, né? É algo extremamente... Qual faixa etária que importante, mais vulnerável a isso? Não, as crianças. As crianças e adolescentes. A gente pode falar de traumas, abusos físicos, abusos sexuais, o bullying pode que o bullying não sei se causa exatamente um trauma, porque ele é sequencial, né? Ele pode não causar necessariamente um trauma, mas ele marca. Marca bastante. Ele marca. Né? E outras situações que podem surgir na vida adulta, né? Como situações traumáticas, vão impactar o psiquismo do indivíduo. O que acontece é que quando acontece numa criança, o seu trajeto de desenvolvimento fica comprometido. Porque as crianças não têm a capacidade de elaboração que o adulto tem. Então, algumas questões são muito, muito, muito severas em como interferem, como impactam, né, o desenvolvimento de um ser humano. Tá? E isso sim pode ficar como uma questão interna, não resolvida, muitas vezes nem vista e que emana sinais da sua existência interna, assim o indivíduo se dá conta. Tá? E geralmente, né, a vida do indivíduo pode gravitar em torno de questões traumáticas e isso distorcer. Pode ter como consequência, né, algo que pode gerar algo grave que possa colocar em risco a vida da própria pessoa? Pode muita coisa, Dilton. Mas acontece que quando acontece e a gente descobre, a gente vai atrás da história daquele indivíduo. História daquele indivíduo. Tem muitos outros temas que a gente poderia e até deveria abordar.
Mas eu vou fechar, nós vamos fechar esse nosso bate-papo de hoje. Só vou fazer mais uma pergunta, mas eu acredito que nós vamos ter que ter a parte 2, porque realmente eu não consegui chegar na metade. Né? Nós tivemos que falar muito a respeito do Setembro Amarelo, e a ocasião pede isso, mas eu quero encerrar. Até porque eu já estou chegando ali, de repente, até uma pergunta quase pessoal. Eu vou fazer logo 2 perguntas, uma na sequência da outra, que daí você já responde as 2. A senilidade também pode trazer problemas mentais? Primeira. E se pode, como que eu posso me prevenir? Aí a gente assim, né, Odilton? A senilidade, ser alguém senil, não é sinônimo de alguém idoso. Sim. Tá? Porque não é porque o indivíduo se torna idoso que ele vai ser senil. Vai ser senil. Certo. É óbvio que à medida que a idade chega, as coisas se transformam. Né? Para alguns indivíduos, né, ocorrem algumas alterações, algumas delas podem ser patológicas e podem levar a um quadro né, em que a senilidade vai estar presente de uma maneira concomitante a um diagnóstico clínico, né, um diagnóstico psiquiátrico, né, e isso degenerativo, digamos assim. Tá? E aí, cada caso é um caso, são casos com prognósticos mais reservados. Né? Mas se eu te disser o que pode corroborar para uma vida numa idade já mais avançada, é o trajeto que o indivíduo percorreu e a capacidade que ele tem de se manter em movimento. Porque se a gente for prestar atenção, a natureza é movimento. Sim. Né? E onde é que está a natureza? Está na gente? Está na gente. Nós somos a natureza. Sim. Nós somos a natureza também, neste sentido. Eu sou um organismo vivo como tudo que vive na Terra. A gente faz parte dela, né? A gente ela. Se formos observar, a Terra tem movimento. Tudo é movimento. Tem nada parado. Não tem nada parado. Então eu diria que manter-se em movimento, não me refiro apenas em caminhadas, mas ser participativo da vida. Né? Participar da vida, né? Com a sua presença. Estar presente na vida. Se envolver. Ter amigos, ter familiares, né? Trabalhar. Se divertir, lazer, exercitar, pronto, lazer. Tudo. Tudo que faz parte da vida. Muito bom, muito bom. Eu falo isso, eu estou com 58, quase 59, e a gente chega nessa idade, é uma idade que a gente ainda está muito ativo, mentalmente, fisicamente até, mas a gente sabe que daqui a algum tempo, talvez a gente não tenha essa mesma disposição nem física nem mental. Mas se a gente puder adiar o máximo possível para que esse dia chegue, é por isso que eu fiz essa pergunta. O que a gente pode fazer para prevenir ou retardar esse momento? E existe algum tipo de exercício mental, alguma coisa assim que a pessoa... Por exemplo, eu jogo aquele joguinho, eu não sei qual que é a pronúncia, inclusive eu falei até com o japonês, nem o próprio japonês sabia falar. Tem gente que fala que é Sudoku, tem gente que fala que é Sudoku. Eu não sei exatamente qual que é a pronúncia. Se você souber, por favor... Não, eu sei também. Então, me disseram que aquele joguinho, ele previne... isso aí é até, inclusive, uma crença japonesa. Previne o Alzheimer. Tem algum sentido isso? Dilton, assim, a demência de Alzheimer é uma demência que passa por fatores genéticos, né? Tem a ver, sim, com algo que
passa pelo estilo de vida de alguma maneira, mas depois de se instalada, é uma enfermidade que tem um curso crônico, né, degenerativo. Mas eu diria que tudo aquilo que te coloca em relação com outras pessoas, que te coloca numa condição de um movimento, não apenas físico, mas um movimento psíquico, um movimento emocional, né? Eu conheço pessoas idosas extremamente ativas, que não desistiram de aprender, não desistiram de fazer curso. Conheço alguns que ministram cursos, que são fantásticos, terapeutas, tá? E que desenvolveram uma capacidade de presença. E aqui, presença, eu me refiro a um estado tal que me permita viver o aqui e agora. Isso não quer dizer que o sujeito não pense no futuro e não se lembre do passado, mas ele vive aqui no presente. Né? Vive aqui no presente. E, sim, eu me lembro quando eu estava na URGS ainda, tinha um pesquisador chamado Ivan Izquierdo. Ele era argentino e já faleceu. Mas ele ele trabalhava no departamento de bioquímica da URGS e ele dizia que o que mais preserva memória é leitura. Leitura. Mas é claro, isso é um aspecto, isso é muito mais complexo. Uma coisa que ancora alguém na vida é ser importante para alguém e ter alguém importante para si. Tá? Uma baita de uma âncora. É para pensar, né? É para pensar. Infelizmente, doutor, nós chegamos ao final do nosso programa. Por mim, a gente teria mais uma, mais duas, mais 3 horas. Mas a gente tem as nossas limitações e eu agradeço muito a tua presença. Eu acho que foi muito útil para mim. Eu acho que também vai ser útil, está sendo útil para o telespectador. E eu agradeço em meu nome e agradeço também em nome do meu telespectador. Você será sempre bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, tá, Dilton, de estar trocando essa ideia aqui contigo. Obrigado. E encerramos mais um RTN Revista.